Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal A Bíblia em Gotas. Estamos de volta com o estudo da lição, hoje iniciando mais uma semana com a lição 6, que tem como tema as duas testemunhas. E antes de começarmos o estudo, vamos orar? Santo Deus, querido Pai, louvado e exaltado, Senhor, seja o teu nome. Pai querido, muito obrigada, Senhor, pela vida, pela saúde, pela tua proteção, pelo teu cuidado, pelo teu amor. Obrigada, Senhor, pela oportunidade que temos, Senhor, de podermos estudar, Senhor, a tua palavra e compartilharmos com os nossos amigos e irmãos aqui do canal. Pedimos a presença do teu Santo Espírito que venha nos instruir, nos ensinar, que possamos entender e aprender, Senhor, através da tua palavra. Essas bênçãos te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Hoje começamos a lição 6, que tem como tema as duas testemunhas. E o verso para memorizar está em Isaías 48, que nos diz assim: A erva seca e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Amém? Ao longo dos séculos, a Bíblia foi dissecada, posta em dúvida e descartada. Foi acorrentada em mosteiros, queimada em praças e rasgada. Os crentes foram ridicularizados, presos e martirizados. No entanto, a palavra de Deus prevaleceu. Amém? A igreja medieval perseguiu fiéis. Contudo, a Bíblia iluminou as trevas. Quando William Tyndale foi julgado por sua fé, lhe perguntaram quem o havia ajudado a espalhar a Bíblia. Ele respondeu: o bispo de Durham. Os juízes ficaram chocados. Tyndale explicou que o bispo havia comprado um lote de exemplares de sua tradução da Bíblia e o queimou publicamente. O bispo não sabia que estava ajudando a causa da verdade, pois havia comprado as Bíblias a um preço alto. Com a compra, Tyndale imprimiu muito mais Bíblias do que aquelas que foram queimadas. Amém? Como nós podemos ver, Deus sempre esteve do lado dos seus, daqueles que obedecem à sua vontade e fazem a sua vontade. Amém? E nesta semana, nós iremos estudar um dos ataques mais cruéis às Escrituras e à fé cristã. Na Revolução Francesa, o sangue fluiu nas ruas da França. A guilhotina foi montada na Praça de Paris e milhares foram mortos. O ateísmo se tornou a religião do Estado. No entanto, o testemunho da palavra de Deus não pôde ser silenciado. Amém? E hoje, domingo, 5 de maio, o nosso tema é duas testemunhas. Vamos ver o que a Bíblia nos diz sobre essas duas testemunhas. Quem são e quais são as 5 características dessas duas testemunhas? Vamos ler Apocalipse 11, dos versos 3 ao 6, que nos diz assim: Darei autoridade às minhas duas testemunhas para que profetizem durante 1260 dias, vestidas de pano de saco. São estas as duas oliveiras e os 2 candelabros que estão em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, da boca dessas testemunhas sai fogo e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Têm autoridade também sobre as águas, para transformá-las em sangue, bem como para ferir a terra com todo tipo de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Amém? Em Zacarias 4, o profeta viu 2 oliveiras, uma à direita e outra à esquerda do candelabro de ouro. A mesma imagem que encontramos em Apocalipse 11. Zacarias é informado de que representam os 2 ungidos que estão a serviço do Senhor de toda a terra, conforme Zacarias 4,14. As oliveiras alimentam o azeite no candelabro para que ele continue a dar luz. O salmista escreveu: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Ela é luz para os meus caminhos. Salmo 119, 105. O azeite representa o Espírito Santo, conforme Zacarias 4, nos versos 2 e 6. Vamos ver? Zacarias 4, no verso 2, diz assim: Ele me perguntou: O que você está vendo? Respondi:
Vejo um candelabro todo de ouro e um vaso de azeite em cima com as suas 7 lâmpadas e 7 tubos, um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. E o verso 6 nos diz assim: Ele prosseguiu e me disse: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? A visão de João em Apocalipse 11 descreve a palavra de Deus sendo proclamada no poder do Espírito Santo para iluminar o mundo. Essas duas testemunhas podem profetizar e impedir que a chuva caia pelo tempo que previrem. Podem transformar a água em sangue e ferir a terra com pragas. Pela palavra de Deus, Elias disse que nenhuma chuva cairia sobre Israel. E em resposta à sua oração, não houve chuva por 3 anos e meio, conforme Tiago 5:17. Então ele orou e a chuva voltou, enquanto os falsos profetas de Baal falharam em acabar com a seca. Isso está relatado em 1 Reis, nos capítulos 17 e 18. Moisés, pela palavra de Deus, anunciou 10 pragas sobre os egípcios, incluindo transformar a água em sangue, pois o faraó se recusou a deixar o povo de Deus ir. Esse relato está lá em Êxodo, capítulo 7. Aqueles que tentarem prejudicar as Escrituras serão consumidos pelo fogo que sai da boca das duas testemunhas. Visto que eles proferiram tais palavras, eis que transformarei em fogo as minhas palavras na sua boca e farei deste povo a lenha, e o fogo os consumirá. Jeremias 5:14. A palavra de Deus pronuncia juízo sobre todos os que a rejeitam. Em João 5:39, Jesus declarou que as Escrituras do Antigo Testamento testificavam, ou seja, davam testemunho dele. Ele também disse que o Evangelho seria proclamado para testemunho ao mundo inteiro, conforme Mateus 24:14. A base desse testemunho é o Antigo Testamento juntamente com o Novo Testamento. A palavra traduzida como testemunho nesses 2 versos vem da mesma raiz da palavra traduzida como testemunhas em Apocalipse 11:3, que é a palavra martis. Quem são essas 2 testemunhas? Tendo em vista esses pontos bíblicos e as características dadas em Apocalipse 11, concluímos que as 2 testemunhas devem ser as Escrituras do Antigo e do Novo Testamento, que comunicam a luz e a verdade de Deus ao mundo. Amém? Então, voltando à pergunta do início, quais são as 5 características das 2 testemunhas, que nós vimos lá em Apocalipse capítulo 11, dos versos 3 ao 6, nós podemos ver que as 5 características são autoridade para profetizar, elas são vestidas de pano de saco, elas têm o Espírito Santo e luz, da sua boca sai fogo e devora os inimigos, e elas têm autoridade para fechar o céu, transformar a água em sangue e ferir a terra com flagelos. Essas são as 5 características dessas 2 testemunhas. Amém? Alguns minimizam o Antigo Testamento como irrelevante. Qual é o erro dessa atitude? E assim chegamos ao final do nosso estudo, com gratidão a Deus por mais essa oportunidade que Ele nos dá e com gratidão a vocês que por aqui nos acompanham. Que possamos nos encontrar amanhã, se Deus assim nos permitir. Amém? Fiquem todos com Deus.